Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos aqui para mais um programa. Vamos aqui falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, dizer que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda e por isso é confiável, precisamos confiar. Acreditar no Senhor Jesus Cristo que salva, é o único que pode salvar nossas vidas. Não tem salvação fora do Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o ômega e o alfa. Ou seja, não tem depois dele, nem antes nem depois dele, a Deus, a Salvador, senão ele. Então todas as coisas vêm dele, por ele e para ele. Então não tem como nós escapar do Senhor Jesus. Todos nós precisamos passar pela palavra, pelo crivo da palavra de Deus. Todos nós temos que ser ensinados pela palavra. Se o homem não aceitar isso, ele fica condenado. Ele não aprende, não tem como aprender se não for da palavra de Deus. Então, ele fica sem entendimento e com isso ele não herda o reino eterno. Compreenda que todos nós estamos desligados de Deus, desligados da salvação, da vida, da onde mana a vida. A vida só vem de Deus, não tem do outro canto. Então nós estamos desligados. Tudo que é de Deus é eterno. Então veja, e se nós estamos desligados, nós não temos parte com ele e com isso seremos condenados. Temos uma eternidade, mas de condenação, separado do Senhor. Precisamos entender, através da palavra de Deus, o que devemos fazer para nós religar ao Senhor. Voltar a ser, ter eternidade com o Senhor Jesus. Então isso se chama salvação das nossas almas, que é eterna. Então precisamos de conhecimento. Precisamos conhecer, precisamos entender. Somente a palavra de Deus é apta, é aprovada por Deus para a salvação do homem. Então, você não pode receber conselho de outro lugar, de outra pessoa, né? Então, veja que se você mesmo tem a tua casa, uma empresa, qualquer coisa assim que esteja no teu domínio, você não vai aceitar de alguém chegar lá dando ordem, mudando as coisas. Então assim é o Senhor. Entenda, os céus são os céus do Senhor. E para você ir para lá, você tem que aprender dele, tem que ouvir ele. Ele não aceita ordem de ninguém. Ninguém, nenhuma carne se gloreia diante do Senhor. Ele não dá a sua glória a ninguém. Então por isso eu sou sujeito a Deus, eu preciso me sujeitar debaixo da potente mão de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele me exalte. Ou seja, é ele que manda em mim. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu busco entendimento, conhecimento para obedecer, mais eu me dou bem, mais eu tenho paz, eu vou ter uma direção, sou direcionado, instruído,
numa vida terrena, de modo que eu não trago prejuízo para a minha vida eterna. Se eu vou andar num caminho, eu vou fazer essa trajetória terrena, de maneira que eu saio do outro lado dessa caminhada com a vida eterna, com a vida garantida, com a alma intacta para a vida eterna. Não a condenação eterna, mas sim uma vida eterna de salvação com o Senhor. Mas se eu não fizer isso, eu vou permanecer condenado. Porque não é que eu vá ser condenado, eu já sou condenado. Então todos foram destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas. E a palavra de Deus nos ensina isso muito bem. Mas eu não posso buscar conselho em quem não sabe disso. Em quem não aceita isso. Porque entenda, a palavra de Deus é crer. Você acreditar no que diz. No que a palavra diz. Com isso, você recebe aí uma aprovação do próprio Deus. Está acreditando nele. E outra coisa que precisa ser esclarecido, porque a gente fala todos os dias, mas é preciso ser dito, que não é o próprio Deus que vem pregar a sua palavra, mas sim os homens de Deus, aqueles que crêem, começam a dizer para os outros como é que funciona a coisa. Então é palavra de homem no sentido tirando, extraindo da palavra de Deus. Ou seja, é os seus ministros. São um pessoal que foi eleito, geração eleita, sacerdócio real. Nação santa, povo adquirido para anunciar a palavra de Deus. Então compreenda aqui que não é outra coisa não, senão os próprios homens que vão crendo e vão levando os outros crer. Então você vai ter que acreditar em homens que pregam a palavra de Deus. E aí você vai ter que aprender, é uma obrigação sua, é uma necessidade sua e minha também, de aprender a palavra de Deus, para que não seja enganado pelos outros. Porque se eu não conheço uma coisa, eu posso ser tapeado. Até a gente diz, aí um ditado, quando a gente é marinheiro da primeira viagem. Ou seja, você não tem experiência com a coisa. Então, facilmente você será enganado naquilo lá. Porque você não sabe como funciona. Então, quando eu começo a aprender, tomar experiência, produzir em mim mesmo a glória do Senhor, em mim mesmo a unção de Deus, a sabedoria de Deus, o dom do Espírito Santo, quando eu começo a me aproximar cada vez mais do Espírito de Deus, do poder de Deus, desse dom, eu vou me capacitando cada vez mais nesse dom que é gratuito, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que tudo que vem do homem é terreno e diabólico. Tudo que vem do homem, nada prospera, nada tem eternidade. Então o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado disso não tem como ter vida. Vai ter uma vida eterna de condenação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que às vezes as pessoas eles se embaraçam, se atrapalham, ele tropeça naquilo que nem está diante dele.
Porque tudo que o inimigo faz, quer e trabalha na tua vida é para dar tropeço na tua frente. É para te atrapalhar, para você não ver esse caminho, para você não ver essa saída, esse aprendizado, essa busca do dom do Espírito, o dom de Deus gratuito, para você não enxergar a vida, para você não conseguir escapar. Então veja que quando você se dispõe a isso, né, como diz em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19, diz: tendo, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja, eu tenho que ter ousadia, né? Quando você tem essa ousadia, mas vai aparecer muito tropeço, né, na sua frente, para você desistir desse caminho, né? Mas às vezes eu saio caçando isso aí. Eu sou atropelado, ou eu tropeço em coisa que deveria não tropeçar. Eu preciso acreditar na palavra de Deus, buscar esse conhecimento, tendo o prazer e a alegria de ser um crente, de acreditar na palavra. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Você vê que Deus ele vem falando isso aos homens. Quando ele chamou Josué, dali, que era um servo que andava com Moisés, ele levou Moisés, o Senhor Jesus, e aí depois ali já chamou Josué e aconselhou Josué, ou seja, encorajou Josué, dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele sabia muito bem como foi Deus com Moisés. Ele sabia muito bem, acompanhou a trajetória toda no deserto e tudo. Sabia muito bem que o Senhor honrou Moisés na terra, né? Naquela trajetória toda ali, na saída do povo do Egito e a caminhada no deserto. Então ele sabia muito bem o que Deus tinha feito na vida de Moisés, através de Moisés, feito ao povo. Então ele disse: mas eu te peço uma coisa, que tu não pode se apartar do que está escrito nesses 5 livros que Moisés tinha escrito. Não te aparta a tua boca dos livros, né, do que está dito nos livros. Que tu medite, guarde e medite, não se apartem nem para a direita e nem para a esquerda, mas medite de dia e de noite. Fazendo isso, tu levarás esse povo à terra prometida. Então veja que a responsabilidade Deus dá para os homens. Tu levarás. Não é eu vou levar. Se fosse assim, Deus fosse obrigar o homem a seguir ele, não precisava de Bíblia, não precisava de nada. Mas saiba que você tem o livre-arbítrio de viver na terra de cabeça para baixo, de ponta cabeça, do jeito que tu quiser. Entenda que a palavra de Deus, ela te ensina você obedecer a Deus, você escolher o Senhor. Escolher. De qual dos 2 senhores tu quer? Então existe o do mal, que é o Satanás, e existe Deus, aqui está a palavra dele. Cadê o diabo? Ninguém vê também não. Mas ele é Senhor na terra. No céu só é o Senhor Deus mesmo, né? Mas na terra tem o diabo, irmão. Mas cadê? Tem os ensinamentos dele aí, que não precisa nem você ir muito longe, né? Porque está aí oferecendo para nós
que é o que deseja a nossa carne, é as coisas da terra, é você ficar desligado de Deus, até morrer e ficar aqui mesmo. Então desce às profundezas do inferno, né? Quantas pessoas, por falta de conhecimento, como diz Oséias, né? No capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Então veja, por falta de conhecer que Deus diz e faz, tem poder de fazer, entende, irmão? O que Deus diz para fazer não é só o bem, não. No sentido carne, o mal também. Não, aquilo que está bênção, se tu obedecer a Deus, está aí as bênçãos te alcançam. Tu és salvo, no final ele te conduz por essa terra, como eu já falei, abençoado, e te leva ao céu. Né? Depois você é salvo. Agora, se você não obedecer, aí é o contrário. Então quem manda é o Senhor. No final, o que é verdade é a palavra de Deus. O inimigo, ele só mente para ti. O inimigo, ele promete um monte de coisa, mas é só uns dias, mesmo que você, ainda que tenha uma vida cheia de regalia, de vaidades e gozo terreno, mas é só pelos dias. Quando morrer, fica na mesma condição do Satanás. Então veja que não é vantagem isso aí. Então quantas pessoas não descem às profundezas do inferno todos os dias e tiveram oportunidade, muitas vezes, até mais ou menos até, sei lá, mas tiveram oportunidade, como você está tendo, de ouvir a palavra de Deus e escapar. Porque Deus, ele fez a Bíblia exatamente para isso. Para o homem escapar da condenação. É uma maneira de você escapar. De você aprender, de você produzir, né, em ti mesmo a salvação. Tem aí todos os atributos, tem aí o dom do Espírito de Deus, um Espírito de Deus à tua disposição, para você usar, deixar ele te usar, te ensinar, te ajudar, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, né? O que e como convém pedir, ou agir, ou falar, ou dizer, ou sei lá. As nossas ações, nós não sabemos como agrada a Deus, mas o Espírito ensina. E ele diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse mesmo capítulo, no versículo 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, olha o que diz esse versículo, irmão. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é tudo. Ainda que você seja punido, chamado a atenção, açoitado ou repreendido pelo Senhor, mas é para a tua salvação. É para defender você do inimigo. Então veja, nós somos repreendidos quando nós buscamos no Senhor o conselho. Ele diz o que é certo, porque ele sabe todas as coisas. E pode todas as coisas. Ele sabe os projetos do inimigo na tua vida. Ele sabe a situação da tua vida. Ele sabe os pensamentos e intenção teu. Na tua vida, ele sabe tudo. Então, por isso, ele sabe o que a arapuca está armada pelo inimigo da tua alma. Então, é preciso que a gente
Se entregue ao Senhor. Aí Ele nos repreende, nos chama a atenção. E muitas vezes não gostamos, claro. Mas precisamos confiar. Então a palavra de Deus é exatamente isso. Exortação, edificação, que não é destruição, nunca vai ser. Só o diabo que é. Ele vem se não matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Disse o Senhor Jesus, João 10:10, está escrito. Então veja, a palavra de Deus é exortação, chamar atenção com amor, querendo ajudar, salvar. Edificação, que é construção, construir a tua vida sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus, fundamentar a tua vida na palavra de Deus, que te leva à vida eterna. Então é construção de vida, tanto nas coisas materiais também. Mas no final sobra vida, no final é vida eterna, é salvação, né? E consolação, ou seja, ele tem os momentos que o homem fraqueja, que o homem, ele perde as esperanças, tem aquele momento difícil para o homem, que aí vem exatamente essa ajuda de Deus, esse abraço do Senhor. Consolação. Então veja que o Espírito nos consola. Ele é consolador. Por isso. Então tem a consolação. Quando você faz tudo certinho, o Senhor nos consola naquele momento difícil. Como ele diz no capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo homem que habita, sobre todo mundo, sobre todos aqueles que habitam na terra. Então veja, vem aquela tentação, vem aquele momento difícil, pois o Senhor está conosco. Então é a necessidade desse aprendizado de como o que você está fazendo nessa terra e a maneira que você pode escapar da vida eterna. O que te espera lá na frente? Depois dessa vida, o que tem depois disso aqui? É uma maneira de isso aí, é uma revelação. Porque o mentiroso, ele diz que vai continuar tudo bem. Não, esquenta esse negócio de morte aí, esquenta a cabeça não, que isso aí não é como esses crentes abertados diz, não, esses doidos aí. Mas não é bem assim, irmão, é mentiroso. Ele veio se não matar, roubar, destruir. Mas o Senhor Jesus, ele quer salvar a sua vida, ele quer que você conheça a verdade plena em toda a sua verdade e se salve. Então, por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da condenação, do erro, do pecado, que muitas vezes pensamos que não é pecado. Ah, mas isso Deus vai se incomodar com esse negocinho? O problema, irmão, é que nós somos ministros do Senhor. Ainda que você nunca tenha dito uma palavra, mas você é crente, você confessou o nome do Senhor. As pessoas já dizem na rua, aquela fulana ali, aquela menina ali é crente, aquele menino ali é crente. Então você já é um representante de Deus. Você é um ministro de Deus. Você já era imagem e semelhança do Senhor, passou a ser um representante, um sacerdócio real. É diferente, irmão. Você não vai, vamos dizer, um governador, um presidente da república, ele vai botar um irresponsável para ser um ministro dele, um que é contra ele, um que
faz todas as coisas que ele manda fazer, ele faz o contrário, entrega ele para o inimigo dele, fala, é a favor do inimigo e contra ele. Quem é esse que vai fazer isso aí? Assim é o Senhor Jesus, acredite. O Senhor Jesus, ele conta com você como amigo dele. Porque ele é teu amigo. Ele diz, eu sou amigo de vocês. Agora eu não chamo de servo, eu chamo de amigo. Mas ele nos convida a ser amigo dele e participante do reino do céu. Então você não pode ser de qualquer jeito, você tem que ser parecido com ele. Você tem que dizer conforme as palavras dele. O que ele mandou dizer, você diz. O que ele representou, representa, você apresenta para as pessoas. Então você não pode ser diferente do Senhor Jesus. Ainda que seja, mas não queira ser. Sabe aquela coisa? Eu errei sem querer. Eu me acidentei, mas não queria me acidentar. Eu não cortei minha perna, mas o acidente cortou a minha perna. É lá uma fatalidade, mas não que eu quis cortar. Está entendendo, irmão, a situação? Então preciso lutar para ser um representante do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, que é exatamente isso que nós precisamos conhecer, nos aprofundar nesse mistério, nesse dom do Espírito, para saber a situação da minha vida, como é que é, e como dizer para as outras pessoas ser ajudado também, ou seja, transformado para ser salvo. Agora, quando ele diz no versículo 2, que requer-se, ou seja, Deus exige desses ministros que seja irrepreensível. Eu vou até ler aqui, que não é onde eu vou pregar, mas eu preciso dizer isso aqui, eu não estou sabendo dizer direito aqui, irmão. Mas que coisa mais linda aqui que o apóstolo Paulo diz, no versículo 2. Além disso, requer-se, ou seja, exige-se, o Senhor Jesus exige desses ministros dele. Não tem que ter exigência, não tem que ter regras. Olha, pessoal, é assim, eu sou desse jeito. Não vai dizer que eu sou assim, que eu sou dessa forma. Tem que ser desse jeito. Prega assim, rapaz. Não vai pregar diferente porque eu não estou lá, não. Eu não sou responsável pelo que tu vai dizer, não. Agora, se tu disser conforme as minhas palavras, eu assumo. E eu sou Deus, hein? É isso aí, irmão. Agora as pessoas saem dizendo uma coisa por conta dele. Então fica na responsabilidade dele. É carnal, é diabólico. O diabo pega isso aí e esbagaça tudo. Não dá certo, não tem vida, não tem produção, não tem aprovação do Rei dos Reis. Aí ele diz, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Tu está entendendo a situação, irmão? Fiel. Tem que ter fidelidade ao Senhor. Fiel a quê? Às vezes a gente vê aí pessoa, reportagem na TV, um carro virou com tantos fiéis, tu vai ver, é fiel a quê? Fiel a uma imagem de escultura? Fiel a uma religião? Fiel a uma tradição? Fiel a um homem, a uns homens, a uns ídolos? O que é isso, irmão? Fiel à palavra. É a palavra que manda. É a palavra que vai se cumprir na face da terra, que seja para condenação, que seja para salvação. A palavra de Deus é para salvar o homem. É dizendo como se salvar. E o propósito é salvar, edificar, né, a vida dos homens. Agora, o homem não quer, faz o quê? A mesma palavra condena. A mesma palavra está dizendo, se tu fizer assim, está condenado. Não faz porque tu vai ser condenado. É isso aí, irmão. Não vai na conversa de homem aí que não diz
a verdade. Então, então ele diz aqui, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja fiel. Fiel à palavra, fiel àquilo que o Senhor, o Rei, mandou dizer. Eu não posso, de maneira nenhuma, tirar uma ideia de mim mesmo. Não, eu acho que é assim, eu vou pregar dessa forma. Fica contigo a responsabilidade. Então veja, e a responsabilidade maior é tua que recebe a palavra. Eu preciso saber de quem eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo? Como a palavra de Deus é o pão da vida, eu preciso saber se esse pão me faz mal ou me faz bem. Se esse pão está envenenado com coisas do diabo ou não. Com coisas de homem, com coisas do mundo, do diabo, seja de quem for, que não seja de Deus. Eu preciso examinar. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a produzir vida em mim mesmo. Depois de eu ter ela, eu posso produzir nos outros também. Pois ela, a palavra de Deus é a semente, é um tesouro, é uma fonte de água, é uma árvore que dá frutos. Então, eu produzindo, que dê de me abastecer, eu com certeza eu vou alimentar outras pessoas também. Mas se eu produzir frutos doentes, envenenados, eu vou envenenar a minha alma e envenenar dos outros também. Entenda isso aí, pelo amor de Deus. Então, eu posso ser um falso profeta, ser uma ovelha vestida de lobo, ou seja, um lobo vestido de ovelha, ao contrário. Parece uma ovelhinha, mas é um lobo que destrói as vidas, as ovelhas. Eu posso parecer ser um anjo de luz, mas eu sou um diabo, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, que o diabo se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça. Irmão, nós precisamos estar, a responsabilidade é minha, é tua, de saber o que está comendo. De saber, eu preciso aprender isso. Eu não sabia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a omissão leva sim. Não, porque eu não procurei aprender, acabei comendo aí um veneno aí. É problema teu, que dava de ter aprendido. Que já foi dito lá, teve umas aulas, e você rejeitou as aulas. Ou seja, teve os cultos, teve a oportunidade, teve palavra para ti, e você nunca quis aprender o que é veneno e o que é comida saudável. É isso aí. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor. Produz frutos bons, né? Como está dizendo aqui. Muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosa, quer dizer, é coisa boa, dá de aproveitar. Então, recebe proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor. Ou seja, eu recebo a palavra do Senhor.
aí eu vou produzir. É uma chuva que caiu sobre mim. É a água da vida. É a semente que é a palavra do Senhor. É a comida, é o pão da vida. Eu recebi. Eu tenho por obrigação de produzir frutos bons. Ou seja, aí eu produzi fruto 30, 60 e 100%. E assim eu sou abençoado pelo Senhor. Mas olha aqui, ó, o versículo 8. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. O seu fim é ir para o inferno. O seu fim é ir para o lago de fogo. Tá entendendo, irmão? Aqui não está falando de uma ave mesmo, de uma Eva qualquer, não. Está falando de gente, de pessoa. Aqui é uma ilustração, uma comparação. Então, se eu recebo a palavra de Deus, eu tenho por obrigação de produzir fruto bom, aprender. Eu preciso aprender com essa palavra, saber que é verdade. E que eu não posso fugir dessa palavra. Eu não posso arrumar um gancho, fazer uns ramal aí, pegando uns atalhos. Não, eu preciso enfrentar, cortar reto, irmão. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou seja, olhando para a palavra, sem sair dela. Meditar de dia e de noite, como disse. Deus falou a Josué. Então veja, irmão, como diz o Salmo 1, que a árvore produz bom fruto se rejeitar o mal. Como diz no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado é abençoado, mesma coisa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem, até falei agora há pouco, esse versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você está afincado na palavra, irmão. Você está confiante na palavra. E isso produz em você, irmão, uma unção, um poder, uma confiança, uma ousadia. Você se arma contra o mal, de tal maneira que você rejeita o mal. Você enfrenta o mal. Você repreende o mal e ele foge de ti. As enfermidades, como diz na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, que Paulo, até os lenços que era tirado de si mesmo, ele enviava para as pessoas enfermas, as pessoas levavam, e as enfermidades fugiam daqueles lenços. Agora imagina, irmão. As enfermidades fugiam da sombra de Pedro, do apóstolo Pedro. Entenda, tome posse disso aí que está para você também. Está para mim. Isso aqui está disposto a mim gratuitamente, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Gratuitamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja aqui o versículo 2, o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, um rio, um garapé,
um igarapé. Veja aí. Quando você medita de dia e de noite, tem prazer na lei do Senhor. Você está alimentado. É o caso que eu li agora há pouco. Caiu a chuva sobre você e você produziu fruto proveitoso, né, para aqueles que lavram a terra. Então assim você é abençoado. Mas aquele que produz espinho e abrolhos, coisas que não prestam, irmão, que é pecado, coisas que é contra Deus, perto está da condenação e o seu fim é lançado para ser queimado no lago de fogo, é. Aí veja aí, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Não é maluco, irmão. Sabe aquela coisa que é doidinho? Que você não faz as coisas certas, é desequilibrado? Você, na hora de fazer uma coisa, você faz outra? E aí não tem coordenação das coisas? Você não tem entendimento para fazer negócio, para fazer nada? Tudo é atrapalhado, atropela as coisas, faz nos momentos errados. Então é isso. Dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, não desequilibra a natureza aí. Faz o que é certo, o que está determinado por Deus. Vai dar tudo certinho, né? Você não vai ultrapassar isso aí. As ordens do Senhor vai ficar limitado dentro das ordens de Deus, dentro do poder de Deus, dentro da aprovação do Senhor. Você não vai ultrapassar do Senhor, você vai olhando para Ele, autor e consumador da fé, você não vai passar dele. Se passar, você fica responsável pelos teus atos. Então é assim. Então veja aqui, na estação própria, né? O fruto, cujas folhas não secam. Opa, o que é isso? Eu não vivo capiongo, como dizia minha mãe e meu pai. Capiongo. O que é isso? Cabisbaixo. O que é isso? Triste, desanimado. Eu não me desespero com coisa pouca. Não, eu vou sempre estar pronto, disposto, confiante, com a esperança no coração, ainda que as coisas estejam aí acontecendo, mas você tem uma confiança. Não, estou certo, estou seguro no Senhor, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, eu sei que tudo vai dar certo. Acabou, folha verde, é isso aí, irmão, não seca a folha, né? A folha não cai, né? Quando não pela o negócio, não fica pelado velho aí, descoberto, né? Que todo mundo percebe, né? Não, você tem confiança. Aí aí prossegue. E tudo quanto faz, prospera. Tudo que faz, prospera. Você vê José, você vê mesmo o pai dele, Jacó. Fazia temente a Deus, o avô, né? Que ali Abraão prosperou, aí Jacó sofreu para danar, mas ele prosperou. Aí você vê José, tudo que colocava as mãos era próspero. Então é dessa forma que tem que ser. Agora, e o principal aqui da prosperidade é você não envenenar a tua alma, é você não condenar a tua alma, você não vender tua alma para o diabo, trocar pelas coisas da terra. Você fica com lucidez, com sobriedade, você vai andar de maneira que você não vai se vender. Você vai andar de tal maneira na direção de Deus que o diabo não vai te enganar, irmão, com as coisas da terra, como tentou Jesus ali. Você não vai trocar a tua alma pelas coisas da terra. É isso aí.
pelas vaidades do mundo, pelos desejos, as concupiscências carnais. Você não vai vender. Então você prospera. Em tudo que faz, você está caminhando para a vida eterna. Olhando para Jesus, não tirou o olho de Jesus. É isso aí. Então veja aqui, mas o versículo 4, olha aí a condenação, irmão. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não é nada, não presta para nada, desaparece. Porque vai para as profundezas do inferno. É isso aí. Está dizendo o quê? O ímpio não tem direito de falar nada, irmão. Não, de reclamar nada, porque ele desobedeceu o Criador. Então veja, não são assim os ímpios. Está dizendo que não é igual o capítulo 3, o versículo 3 lá. Não tem prosperidade. Aí ele diz no versículo 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não vai subsistir. Não vai se manter. Não, ele vai ser expulso, não tem como, vai ser arrancado de lá. Então veja, mas por quê? Aí as pessoas entram aí, principalmente nesses dias que nós estamos, as pessoas ficam dizendo, mas Deus não é ruim assim, ou então fica dizendo que Deus é ruim. Não, ele não está avisando. É ruim aquele que não avisa, que é o diabo, que ele diz que é uma coisa e é outra. Agora Deus está dizendo a verdade, é para tu escapar pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Agora, o diabo fala, que é enganando, mentindo, e você acredita. Aí quem se lasca é tu. Se parte pelo meio, se arrebenta como um Judas Iscariote. Então veja aqui, irmão, que aqui ele está dizendo que não vai subsistir no juízo. Ele vai ser condenado. E nem na congregação dos justos ele não fica. Aonde nós vamos ficar. Aonde os salvos vão ficar. É onde nós estamos lutando para ir para lá. É isso aí. Aí ele diz aqui no versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, que é o mesmo dele. Mas o dos ímpios perecerá. Ou seja, vai para lá, para outro canto. Vai ser numa prisão para lá, onde Deus não está nem lá como Salvador. Então veja aqui que a necessidade de você produzir, né? Frutos bons. Aí eu quero ler um versículo aqui, que João, o João Batista, quando pregava no deserto, ele falou, Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3 e o versículo 8. Diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Então preciso essa produção como é na palavra de Deus. Eu obedecendo a palavra, produz em mim. Jesus, quando ele disse para a mulher samaritana, se tu beber dessa água do poço, tu volta a ter sede. Mas da água que eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então veja, nunca terá sede, nunca terá fome. Então é isso aí. Quando eu busco no Senhor, nessa crença, eu acredito na palavra, aí eu produzo fruto digno de arrependimento. Ou seja, eu me abro diante do Espírito de Deus e o Espírito me ensina, o Espírito me convence, o Espírito me diz o que eu devo fazer. Então, eu me arrependo do que fiz para não fazer mais. Aí eu vou andando com o Senhor. Eu vou aprendendo cada vez mais. Como ele diz aqui,
no versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quando ele via os crentes, pessoa que se dizia ser crente, fariseus, saduceus, são os judeus, que vinha ao batismo dele, ele disse: quem ensinou vocês a fugir, escapar do juízo final? É isso aí, da ira de Deus. Né? Então, veja, aí é uma maneira, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Se arrepende, rapaz, das coisas que vocês estão fazendo, que estão dizendo que são crentes, não são. Estão fazendo errado. Mas as pessoas, pelo algum motivo, né, o inimigo tapeia eles de maneira que ele fica enganado, irmão. Ele se vende. Porque, às vezes, o emprego, o caso do judeu aqui, mas era isso, uma religião, uma posição religiosa, uma tradição que não podia ser quebrada, que eles criaram aquilo lá. Estava fechado numa redoma que não podia, sei lá, não podia mudar. Não, nós somos o tal. Não era nada. E aí, dizendo ser crente, obedecendo a Deus, e não estava obedecendo nada. Então não é uma coisa humana, é uma coisa espiritual. Então que você possa se afincar na palavra, acreditar na palavra de Deus. Alguém está pregando lá em nome do Senhor, está dentro da Bíblia, está certo. Está fora, está errado. Pode ser o papai, mamãe, pode ser quem for. Não pega a palavra que está errado. Então é o que está na palavra vale, o que não está não vale. É isso aí. Porque é válido as palavras do Senhor Jesus é que salvam. Essa traz o poder de produzir frutos dignos de arrependimento, de maneira que nós nos arrependemos, aprendemos o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. É isso aí. De Deus, de homem está atropelado aí, todo enquanto é jeito dos homens. Agora de Deus é Deus, é palavra dele. Vamos orar então, acreditando no Senhor Jesus, que Ele pode nos salvar, né? E que Ele pode mudar a tua vida neste dia, através dessa palavra que vai um poder ao teu encontro, que pode mudar a tua vida. Tanto na vida, a vida espiritual, com certeza, mas pode ser também na tua saúde, no teu casamento, pode ser também na tua vida financeira, porque Deus tem poder para mudar. Ele é Senhor no céu e na terra. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, nós somos gratos, meu Senhor, por essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos deu, a mim e as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Abençoa, Pai, a cada um. Que o Senhor possa, meu Deus do céu, entrar nesse lar, nesse momento, nessa família, meu Deus, e mudar a história dessa família. Com o poder, eu uso o poder do Evangelho, o poder que o Senhor dá aos ministros do Evangelho. Eu uso esse poder a favor dessas pessoas. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, acreditando numa mudança, acreditando numa bênção, acreditando num milagre na sua vida. Eu determino esse milagre no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a esse demônio que tem usado a vida dessa pessoa, amarrado a vida dessa pessoa, atrapalhado a vida dessa pessoa, tem colocado coisas ruins na vida dessa pessoa, maltratando a sua vida, inquirindo, atrapalhando, fazendo tropeçar essa pessoa. Eu digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa, sai da vida dessa família, desse lar, dessa casa, desse casamento. Sai e não volta nunca mais. É uma ordem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida dessa pessoa e não volta mais no nome de Jesus.
Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.